Bom, gente, então, boa noite. É um bom final de tarde, mas já é boa noite, né? Agora está escurecendo mais rápido e a gente está muito feliz de estar começando esse projeto, de estar iniciando as atividades do Coração de Estudante, que foi um projeto que nasceu, assim, do coração de alguns professores e que foi tomando forma, né, Rose e Maurício? E aí a gente foi trabalhando nessa redação, na produção formal do projeto, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, quem está à frente da coordenação formalmente sou eu, mas eu não estou sozinha, a gente está com o doutor Maurício, com a doutora Maria Auxiliadora Budibe, a doutora Rose, me lembrem mais, a doutora Débora, quem mais, Rose? Que está com a gente, Tatiana. Doutora Tatiana, doutora Ana Maria Miglioli, a Terezinha, as meninas do HU. A Terezinha, a Patrícia, a Rafa, enfim, projetos como esse jamais seriam construídos por uma pessoa só. Então, é uma equipe grande, envolvendo várias pessoas, não só da FAMED, como também do hospital. E a ideia, né, Rose e Maurício, é que a gente possa ter com vocês também alguns momentos de discussão de temas que são caros para essa questão do cuidado na Covid e também da humanização do cuidado da Covid. Então, a gente já elencou alguns temas, né, Rose, que serão tratados daqui para frente. Hoje a gente fez nesse horário, um horário um pouco atípico com relação ao que a gente tinha se proposto, mas é dentro da agenda de Maurício, maluca, mas que ele fez questão de estar aqui com a gente hoje para falar um pouco dessa experiência, e a gente desde já te agradece, Maurício, pela sua disponibilidade em tudo, né, não é só para falar conosco, é em tudo, a gente te conhece, nem quero falar quantos anos, hoje eu estava lembrando da gente no coral, Maurício, Pensa, anos 90, eu e o professor Maurício no coral da universidade, e a esposa dele também, que era namorada na época, cunhada e tal, e desde essa época a gente se conhece, e é um prazer para mim poder estar fazendo algo junto com você, Maurício, porque eu conheço teu coração. Então, já que o nosso projeto é de coração de estudante, eu sei que você tem um coração gigante, e eu sei que a gente tem muito a aprender com você nesse processo. Então, a gente te agradece, eu quero deixar você à vontade para compartilhar, né, esse um ano e meio, praticamente, né, de Covid, com ondas que vão e vêm, né, a gente ama o mar, mas as ondas da Covid já estão, né, deixando a gente tenso, e queria que você compartilhasse essa experiência que você tem tido e pontuando as coisas que você acha que são mais importantes nesse momento, lembrando cada um de vocês que a gente certamente vai ter outros momentos com o Dr. Maurício, que é um dos experts aqui no nosso estado, né, em manejar a doença. Então, é um prazer ter você aqui, Maurício, muito obrigada por você dar o seu tempo para nós. Muito obrigada mesmo. Já estamos gravando, tá bom? Adele, muito Fica à vontade, pelas Maurício. palavras, tá? Mas, como você mesma disse, né, a gente não consegue construir nada sozinho, mas é em equipe. E é nisso que eu acredito. E quando, então, nós escutamos os rumores, né, que a pandemia estava para chegar, sabendo aquelas expectativas todas em relação ao que estava ocorrendo na China, né, e outros países da Ásia, pensávamos, será que é agora que essa epidemia ou essa pandemia vai acontecer? Será que vai ser igual ao do H1N1? Será que vai ser pior? Como será que nós nos comportaríamos diante de situações extremas, né? Como se fôssemos numa guerra civil, numa situação de um acampamento de migrantes, enfim, tantas situações adversas que fogem da nossa rotina.
Ok? Está ouvindo agora? Tantas situações adversas que fogem da nossa rotina, de ir para a faculdade ou para o trabalho, de saber que temos uma casa, um lar, e tantas outras questões, então, envolvidas diante disso. Bom, a pandemia realmente chegou, ela evoluiu, ela atingiu o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade e o mundo inteiro. E, consequentemente, precisávamos, então, ter uma tomada de decisão. Medo é um sentimento e que está presente no ser humano. Mas a coragem é uma atitude que a gente pratica ou desenvolve diante de uma situação emblemática. Então, mesmo com medo, a minha decisão foi participar diretamente do enfrentamento à Covid, sabendo que isso poderia ter realmente influência na minha vida, na vida dos meus familiares, dos meus amigos, etc. Mas tem sido uma situação muito desafiadora, né? Até porque eu, participando de epidemias anteriores, de doenças infecciosas, não necessariamente transmissíveis, como foi diversas epidemias de dengue, onde muitas pessoas também morreram, não igual ao que estamos enfrentando agora, e depois com o H1N1, que era também uma doença, que é, né, uma doença também transmissível, o período da pandemia foi muito mais curto, né? Em meses, a gente conseguiu obter o controle daquela pandemia. E agora não. Já se passam aí 14 meses, né? E nós não temos expectativa de quando nós realmente vamos sair de uma situação epidêmica para uma situação endêmica, que é o que se mostra, pelo menos, daqui para frente, que viveremos com o coronavírus. Óbvio que, com isso, todo mundo foi se organizando e preparando, estudando para conhecer um pouquinho mais sobre esse vírus, sobre as suas manifestações, organizando os serviços. E o que nós temos ao diante, principalmente no Brasil, né, dessa situação, é que tanto os serviços públicos como os serviços privados juntaram esforços, né, para poder dar essa assistência à população. E nesse sentido, nós tivemos que tentar buscar estratégias na classificação da manifestação clínica da doença, porque muitos procuravam o serviço de saúde, inclusive sem estar doentes, porque tiveram contato com um familiar, com um amigo, com alguém do trabalho, e isso ia superlotando, principalmente os pronto-atendimentos. À medida que as coisas foram se consolidando e que nós fomos tendo testes mais disponíveis, a gente também foi podendo organizar essa assistência, de tal forma que nós não mais encaminhamos pessoas que só tiveram contato e não doença para os serviços de pronto atendimento. Hoje, orientações pela internet, com DISC, pelo próprio Ministério da Saúde, com todos os municípios, a vigilância dos municípios envolvidas, né? No sentido de dar informações, outros organismos, entidades que solidarizaram com isso também, né? Fazendo cartilhas, fazendo anúncios, orientações nas mídias sociais a respeito dos sinais e sintomas da doença. Aquelas pessoas que ficaram, então, que adoeceram, ela vai ser identificada por critério, né? E a gente chama isso de critério clínico. Lá pela vigilância a gente fala, né? Caso suspeito, caso confirmado. Então, o que é um caso suspeito? Toda pessoa que apresente uma síndrome gripal. Ou seja, ela pode ser infecção causada
pelo SARS-CoV-2, pode ser por influenza, por parainfluenza, adenovírus, rinovírus, vírus essencial respiratório, enfim, metapneumovírus, uma série de infecções que podem dar os mesmos sintomas. Porém, mesmo que esses sintomas sejam mais brandos, não podemos simplesmente descartar Covid-19. E ela pode ser em dois familiares ou colegas de trabalho e no outro ser letal. Então, é muito importante que todas as pessoas com síndrome gripal possam ter acesso aos exames diagnósticos, aos testes, certo? E a gente diz, então, que síndrome gripal é toda pessoa que apresente febre associada a um sintoma respiratório, como espirro, coriza, dor de garganta, tosse, certo? E geralmente tem algum sintoma sistêmico também, como a dor de cabeça, cefaleia, dor no corpo, indisposição, perda do apetite. Quando isso for associado à perda do olfato, né, e do paladar, a chance, o valor preditivo de que isso seja Covid aumenta significativamente, certo? Em relação aos exames, muita coisa também mudou. A gente tentou usar teste rápido de anticorpos, foi terrível, porque esses testes não funcionavam, etc. Hoje, nós temos 2 testes muito importantes para o diagnóstico da Covid. O RT-PCR, que é considerado padrão ouro, né, por método de biologia molecular, diretamente coletado da secreção nasofaríngea, e o teste rápido de antígeno, onde nós poderemos identificar em 2 horas ou menos se a pessoa está infectada pelo SARS-CoV-2, com uma sensibilidade alta, perto aí de 80%, e isso já impactando em medidas, né, que nós podemos fazer com esse indivíduo e com o seu entorno, quer seja o ambiente de trabalho, a escola, a família e tudo mais, pela necessidade do isolamento, né, ou a quarentena. Então, hoje são os mecanismos que nós temos, os testes diagnósticos para confirmação. Obviamente, existem mais testes, como hoje vocês têm ouvido falar, por conta das variantes, né? Ou as mutações que esse SARS-CoV já apresenta, ela é classificada em cepas, né? Porque se tem que algumas delas podem ter uma capacidade de transmissão maior que outras. Não vou me ater em discutir essas cepas, mas é importante entender que há profissionais preocupados com isso, a ciência tem dado uma resposta rápida para isso, através de exames que nós chamamos de sequenciamento genético. Então, nós conseguimos identificar quais os pontos de mutação e se aquele ponto de mutação indica uma mudança no ciclo da interação vírus-hospedeiro, ou de pessoa a pessoa em se tratando da transmissão. Traduzindo em miúdos, esta cepa é capaz de aumentar a transmissão? Essa cepa é capaz de causar uma doença mais aguda ou mais grave? Então, esse tudo é acompanhado através do sequenciamento. Por isso que várias nações, vários países estão se debruçando para conhecer qual é o vírus em cada período que acomete a sua população. Além desse diagnóstico, existe, quer dizer, também a pesquisa dos anticorpos, que antes a gente fazia por teste rápido, mas nós sabemos que para positivar esses anticorpos costumam ser acima de 15 dias, em média, e que a resposta induzida pela uma infecção natural pode ou não culminar com anticorpos detectáveis. Ou seja, eu posso ter uma infecção natural pela Covid e procurar anticorpos posteriormente e não achar. Assim como eu posso ser atualmente
vacinado pela Covid, procurar anticorpos ditos aí neutralizantes e não encontrar, ou encontrar em títulos muito baixos. Então, já vou logo falando. Não está indicado sorologia após a vacina, porque a vacina induz outras respostas imunes além da produção de anticorpos. E estas respostas imunes, imunidade celular, pode sim contribuir para a minha proteção. Então, vacinado, níveis de anticorpos detectáveis não é igual imunizado, tá certo? Então, eu preciso entender isso e não sair afoito querendo fazer exame. Ou ficar procurando uma segunda, terceira vacina. Não é assim que funciona, tá? Estabelecido o diagnóstico, essa pessoa poderá evoluir com esses sintomas brandos, mais leves, e a doença ir embora, sem nenhuma outra complicação. O problema é que em algumas pessoas, geralmente ao final da primeira semana, aumenta significativamente a resposta inflamatória, e que isso está mediado, entre outros fatores, pela interleucina 6. Consequentemente, essa pessoa tem uma doença sistêmica, não é apenas a pneumonia. Porém, a pneumonia é a manifestação mais comum neste caso, onde a pessoa tem a percepção de falta de ar ou de cansaço, né? Pode ter dor ou opressão no tórax, febre, que não apresentava, pode apresentar, ou se era mais baixa, pode aumentar, ou se a febre já tinha passado, ela volta. Aumento da tosse significativa. Então, essas seriam as manifestações de que essa pessoa está acometida por uma pneumonia. E nesse momento, o melhor exame não é o raio-x, porque esta pneumonia, chamada de pneumonia intersticial, que é o padrão comum dos vírus, geralmente, no início, não é percebida ao raio-x. Então, o exame de eleição se torna a tomografia de tórax, uma tomografia que é feita sem contraste. E isso impacta no serviço de saúde, porque ela tem um custo maior, nem todos os municípios têm disponível a tomografia, certo? Então, às vezes, a pessoa tem dentro do seu serviço de saúde apenas o raio-x, e nós já apresenta um cansaço e nós esperamos que por volta do 7º, 8º dia esse raio-x ainda possa ser normal. Porém, ao fazer a tomografia, já encontraremos lesão. E aí essa lesão ela pode ser classificada em leve, moderada, grave, assim como a manifestação clínica da doença. Os sintomas leves, a pessoa que não tem sinais para a pneumonia, não tem um acometimento do sistema sistêmico, nós vamos chamar de formas leves. Aquelas que já têm um pouco mais de tosse, que a febre se torna mais persistente, acima de 6 dias, e que necessita de um atendimento médico ou mesmo de uma hospitalização, a forma moderada. Se eu preciso níveis crescentes de oferta de oxigênio, eu já sou classificado como grave. E muitas vezes eu já preciso de estrutura como a ventilação não invasiva, catéter nasal de alto fluxo. E se eu necessito de um suporte avançado de vida, como a ventilação mecânica ou uma falência renal que pode ser causada pelo próprio vírus da COVID, ou uma falência cardiocirculatória, eu sou considerado em estado crítico ou forma crítica da doença. Lembrando que cerca de 80% a 85% das pessoas terão a forma leve. E aí é fácil a gente compreender por que muitas pessoas ainda não acreditam na gravidade da doença ou acham que é muita questão da mídia, falando das mortes, das hospitalizações, das pessoas em internação em CTI. Porque minha mãe, ou meu pai, ou meu filho, ou meu marido, ou minha esposa teve Covid e não aconteceu nada, ficou tudo bem, né? Mas porque eu estou nesse grupo de 80% ou 85%.
Entretanto, 15% das pessoas acometidas necessitarão de uma internação hospitalar. E que nós sabíamos lá no início, nos primeiros meses da pandemia, que existiam importantes fatores de risco, como os idosos, principalmente aquelas pessoas acima de 75 anos, né? E muitos de nós perdemos nossos idosos na família, pessoas com cardiopatia, com diabetes descompensado, doenças neoplásicas, né? Doenças pulmonares, doenças neurológicas, enfim, que os fatores predisponentes estavam muito bem esclarecidos. Entretanto, cada vez mais estamos diante de jovens acometidos gravemente pela doença. Passamos dessa faixa etária dos 75 para os 60, para os 50, para os 40, e hoje encontramos muitas pessoas entre 20 e 30 anos no leito de CTI, entubada, em ventilação mecânica, e às vezes também tendo que dialisar. Antes, nós tínhamos o sofrimento dos filhos e os netos. Hoje, nós temos o sofrimento dos pais e dos avós. Então, toda essa dinâmica desse cuidado e o perfil da população acometida gera uma comoção, gera uma situação de estresse muito grande na sociedade. A rede de saúde, então, foi se equipando para esse perfil de necessidade, ampliando o número de leitos em terapia intensiva e adaptando os leitos de enfermaria para que eles pudessem, então, também ter um bloqueio dessa transmissão respiratória dentro do ambiente hospitalar. Não bastava apenas ter camas e uma fonte de oxigênio, era necessário também proteger os trabalhadores da saúde, né? E vocês viram também ao longo da pandemia quantos médicos, quantos enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas e demais profissionais da saúde, infelizmente, faleceram. Toda essa adaptação que nós fizemos para que esses trabalhadores de saúde pudessem estar protegidos também não foi fácil, porque havia limitação de insumos, né, dos chamados EPIs. Então, tínhamos uma máscara, não sabia se no outro dia ia ter a máscara novamente, né? A mesma coisa em relação aos capotes, né? E etc. Outra questão importante que nós também identificamos foi os insumos outros, por exemplo, como medicamentos, né? E hoje também se fala muito disso, tal do kit intubação, que na verdade não é apenas para intubar o paciente, mas é para mantê-lo sedado em analgesia, para que não haja sofrimento deste paciente lá no leito da terapia intensiva, necessitando daquela ventilação mecânica. Então, esses medicamentos extremamente importantes, ainda nós não temos garantia total, né? Todos os dias é uma conquista para a gente poder conseguir os medicamentos. A Dorinha está aí, gestora, né? Na luta para que não falte medicamento dentro dos hospitais, né? E toda a equipe preocupada com essa assistência. Então, vai gerando na equipe, além daquele medo inicial que tínhamos de lidar com uma doença nova, o medo de se infectar, mas também outros medos, outras preocupações. Algumas vezes, as famílias não entendem o que está acontecendo com o seu familiar, ou recebem um feedback que a gente pode chamar frio, né? Às vezes uma mensagem no celular, ou um áudio, sem nem saber que perguntas eles teriam, né? E aquela informação em massa dizendo não pode entrar, não pode ver, não pode isso, não pode aquilo. E algumas vezes essas pessoas falecendo terem que ser sepultadas sem poder ser veladas, que é uma outra questão relacionada à nossa cultura, né? Enquanto norte-americanos e outros países europeus, as pessoas morrem e é agendado um funeral para uma semana, 10 dias depois. Nós não. Um liga para o outro, tem que juntar e já vai para lá, onde vai ser o velório, total. Quer dizer, faz parte da nossa cultura esse ritual, quer seja a nossa crença entre cristãos, muçulmanos, enfim, diversas
religiões, esse hábito ou essa cultura de fazer as suas orações, as suas preces, os encontros com os amigos, com os familiares, e isso tudo se quebrou. Então, a pessoa vai viver uma perda sem cumprir aquele luto propriamente dito. E aí, conto com a Rosimeire, com a Terezinha, para a gente ajudar a interpretar o que isso pode significar na vida das pessoas, né? E também os vários casos da mesma família, que infelizmente, essa semana, a gente foi dar ontem o diagnóstico de óbito de um paciente que estava aqui conosco. A mulher entrou em desespero porque seu esposo morreu, mas porque ontem ela sepultou a filha, né? Também por Covid. Então, essas histórias, assim, elas se repetem no dia a dia e mexe com aquela família, e mexe com aquela equipe, né? Então, às vezes, nós temos dificuldades no processo de trabalho, ou isso pode gerar um estresse muito grande na equipe, ou porque ela deixa de se cuidar adequadamente no processo de assistência do paciente, ou porque a gente, sob pressão, pode, entre aspas, tá? Ter erros que nós vamos chamar aí de eventos adversos, né? No processo de cuidado, que inclusive pode prejudicar o próprio paciente, né? O resultado final pode ser um desfecho ruim. Sem contar a carga horária estressante, principalmente da equipe de enfermagem, os plantonistas da terapia intensiva e dos pronto atendimentos, né? Que saem de um plantão e vão para outro, e para outro, e para outro, sem conseguir descansar, sem conseguir se relacionar com as suas famílias, né? De forma amigável, tranquila, chega em casa, já enfrenta outros problemas, né? E aí vai repercutindo isso na vida pessoal, com separações, com brigas, enfim, uma série de fatores que vão influenciando. Não sei se a gente tem algum dado do pessoal de saúde mental, mas transtornos psiquiátricos, né, em relação aos próprios profissionais de saúde, creio eu que aumento do abuso de álcool, né, e substâncias ilícitas, né, certamente tudo isso a gente vai estar encontrando quando a gente for dar esse olhar, esse enfoque para esse profissional da assistência. Então, nós temos muitas questões aqui que podem ser discutidas, exploradas, tá? E eu quis dar só uma pincelada sobre esses aspectos da nossa vida diária no enfrentamento. Não sei, eu acho que a gente podia trocar ideias, né? Quero deixar vocês à vontade, gente, para estar falando, interagindo com o professor Maurício, aproveitando esse Bom, momento. eu tô com uma lista aqui para fazer de perguntas, se ninguém quiser. Não tem problema, né, Rose? Vai lá, Dorinha. Eu só quero dizer assim que, escutando o Maurício, e a gente chegar até aqui, a fala foi do Maurício no grupo de professores, no dia do aniversário dele, dia 2 de abril, né? Onde ele responde carinhosamente às nossas mensagens, aos nossos desejos que ele fosse fortalecido, porque ele é linha de frente, não só no atendimento, né? Ele é realmente uma pessoa que traz mudanças, é o médico que transforma, e ele falou, olha, eu queria que cada um de vocês fizesse um pouquinho o que fosse, né? E daí nasceu o Coração de Estudante. A professora Adélia, a professora Danusa, a professora Rosa, a professora Terezinha, a Renata, a Rafaela, e foi chegando gente, a professora Cláudia Lang, né? E o Maurício falando as coisas que nós temos dúvidas, e que a gente vai estudando todo dia, e vai tendo que ser o multiplicador, né? Laiene, eu fiz a vacina, mas aí eu fui lá fazer a sorologia e não tá. E a Laiene é do 4º ano de medicina, e o que ela vai falar é uma médica para o grupo familiar, para o grupo de amigos, né? E no meio disso tudo, que sejam 10 alunos, 5 alunos, as famílias
a Danusa veio, né, com um print da gestão, diferente da minha gestão, que é a gestão privada. O que o hospital universitário, que a gente nasceu nele, tinha de diferente? E foram várias mãos. Nós fomos fazendo uma corrente. Para os alunos que chegam, é para vocês, é por vocês, porque nós queremos formar pessoas diferentes. Nós fomos formados na base da fisiopatologia, né, Maurício? Né, foi assim, então a gente estudava o Guyton, aí primeiro a gente estudava o Guyton, depois a gente estudava o Robbins, aí depois a gente estudava, e a gente foi se formando em patchworks. O modelo de vocês, que a Rose e a Adélia, né, que a gente veio lá de trás, mostrando como é a didática ativa. E, então, a intenção não é vocês saírem falando sobre laudo médico. Nós vamos ter uma aula, né? O que é o boletim? Vamos fazer uma passagem pelo boletim, mas não é substituir o médico. É estar como ser humano na jornada do outro ser humano. Né? O Maurício estava falando, eu perdi minha tia semana passada, o Maurício foi para a casa do pai dele, no interior de São Paulo. Nós não estamos vivendo isso como médicos, nós estamos passando por isso enquanto seres humanos, tá? A ansiedade de começar e de fazer, né? A Adélia, que é a nossa artista, a Danusa já tem aí uma discípula que é artista, e cada um vai dar o seu melhor. Eu não sei fazer a parte artística, mas eu sei fazer a conversa. O outro sabe fazer a dinâmica, né, da metodologia, e nós vamos dar as mãos. Queria deixar essa boa-vinda a vocês, né? Falar da alegria desse momento, abrir aí as questões para a Rose, que eu sei que vão ser questões maravilhosas, e dizer da minha alegria. Beijo, irmão. Obrigada, irmão. Não, eu vou deixar como é coração de estudante, os meninos têm prioridade, eu estou só na retaguarda. Se alguém ficar um pouco inibido, eu entro. Mas eu passo a palavra para vocês, gente, pensando assim no que a Dorinha trouxe, né, de toda essa história que motivou e que está por trás desse projeto. E esse contato, né? Nós mandamos o projeto para vocês fazerem a leitura. Não sei se vocês têm alguma dúvida. O que vocês gostariam de saber de um médico que está vivendo na linha de frente do Covid desde quando começou? Né? Então, eu acho que agora é hora da gente explorar o Maurício. Vamos aproveitar esse momento. Tá todo mundo tímido, Dorinha. Gente, é para perguntar mesmo, sabe? Eu sei que para vocês é novo. Vocês leram, acho que está o Leonardo, né? O Leonardo está aqui, Maurício, da saúde prisional, da saúde reprodutiva. O Leonardo fez cada anotação linda. Então, eu vi que ele está aqui. Eu não consigo abrir todas as janelinhas. Estou aqui, né? Então, trazem isso, porque vocês mostram para a gente o que a gente também não consegue ver. Então, traz para cá. Aproveite esse corpinho do Maurício aí, que é difícil esse passo. Bom, eu posso começar então fazendo uma pergunta, né? Não só para o Dr. Maurício Pompilho, mas para os médicos que participaram da linha de frente no geral, os outros profissionais de saúde, né? Temos psicólogos aqui, pessoais profissionais da odonto. Foi um levantamento, assim, um questionamento que eu fiz para mim mesmo, né? Que ainda não sou médico, mas já pensando no futuro. Como o Dr. Maurício mesmo falou, a questão da coragem, né? O que outras decisões fortes nós temos que fazer, né? E o quão nós temos que colocar a vontade de fazer a nossa missão aqui na Terra, de cuidar do outro, né? Acima, às vezes, da nossa própria saúde, né? Dos riscos que a gente pode correr, dos riscos que a gente pode levar para os nossos familiares. E o quão tênue é essa decisão de falar, eu vou tomar um tempo para ficar com a minha família, recluso e protegido, e o quão tênue é a decisão de falar, eu vou participar disso, eu vou me distanciar nesse momento, como muitos médicos fizeram, de se distanciar dos filhos, distanciar da esposa, distanciar do ciclo de amizades,
para conseguir um foco total em desempenhar um papel, uma missão que cada um acredita para si, né, que tem nessa vida. Olha, Leonardo, esse realmente é um questionamento que a gente faz sempre, né, na nossa vida. Não só em relação aqui, que é uma coisa macro, no sentido que o mundo está vivenciando isso, é uma realidade no Brasil, nas Américas, na Ásia, na Europa, assim por diante. Mas, às vezes, ela está relacionada a um contexto um pouco menor, né? Por exemplo, eu decidi que eu quero participar de uma missão, por exemplo, na ONU, e que eu vou para um país em guerra, ou que eu vou querer ser um médico sem fronteira, e assim por diante. Então, existem motivações que eu acho que elas antecedem a nossa escolha de ser um profissional de saúde, um médico, enfermeiro, etc. E existem outras que são inerentes à nossa profissão. Então, pelo código de ética, né, pelo nosso juramento, que a gente diz que a gente vai ajudar a cuidar das pessoas, né? Eu faço esse compromisso. Então, eu entendo que nesse compromisso eu tenho que ir à frente. Evidente que sempre que possível a gente tem que estar associado a isso as medidas de segurança, né? Ou de biossegurança e tudo mais. Mas é um momento decisório. E ter o apoio dos familiares, isso é fundamental. Então, se você já leva a sua vida, se você já constrói a sua vida de uma forma mais harmoniosa, entende? Se você tem uma boa relação com seus amigos, com seus pais, filhos, enfim, certamente, neste momento, você vai ter um apoio maior. E isso é mais fácil para você seguir adiante, né? Então, eu reuni com a minha família, eu disse para eles, né, que eu tinha decidido que eu não ia ficar fora, que eu ia para a linha de frente, e perguntei a eles, né? Obviamente, os primeiros, mas você vai trazer doença aqui para casa, não sei o quê, piriri, pororó, né? Falei, olha, não é a minha intenção, mas eu posso adoecer e eu posso morrer, né? Diante desse enfrentamento. Assim como alguém em casa pode pegar ou de mim ou de outra pessoa por outra forma. E também podemos ter, eu não morrer, mas alguém da minha família morrer, né? Então, diante dessa discussão, dessa conversa, que a gente foi tocando o barco, né? Então, tem toda uma rotina, né? Eu chego em casa, o sapato fica lá na varanda, na garagem, vai direto para o banho, não conversa com ninguém. Enfim, esses cuidados a gente continua fazendo, né? Mas eu tenho essa certeza que mesmo trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, eu tenho esse apoio da minha família, entende? E isso é muito bom. A Dorinha falou, passou por uma experiência na família, né? Inclusive com a perda da tia. O meu pai e meus irmãos adoeceram há 3 semanas. Meu pai já é muito idoso, tem 92 anos. E ele saiu bem, já tinha tomado as 2 doses da vacina, mas um dos meus irmãos complicou e teve que ir para o CTI, ficou uma semana hospitalizado em CTI e hoje já está na minha casa se recuperando, né? Então, esse lidar com a doença, já saber o que está acontecendo e você passar por isso da sua família também é bastante pesado, né? Mas a gente tem que tentar fazer o possível para evoluir com leveza e não com sofrimentos além. É isso que eu tenho sempre dito para as famílias, inclusive. Olha, você está se preocupando além, confia na equipe que está cuidando do seu familiar. Porque se você começar a falar, mas será que deram remédio? Será que é isso? Mas será aquilo? Gera outra angústia, gera outro sofrimento, e que ele já tem um grande, que é ter a pessoa que ele ama doente, né? Então eu digo só, confia nessa equipe, pensamento positivo, energia para essa equipe, né? Para que ela tenha êxito no cuidado do seu ente. Mas não busque outros sofrimentos. Professor, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tenho uma dúvida. Como que é lidar com 2 guerras ao mesmo tempo, né? A guerra dentro dos CTIs e sair dos CTIs e ter que lidar com a guerra da desinformação, da anticiência, dos pacientes muitas vezes querendo determinar a conduta que vocês têm que ter,
impor o medicamento que tem que usar, e de forma muitas vezes agressiva, de forma que unilateral, que não quer o diálogo, que é ditatorial muitas vezes. Como que o senhor consegue ter essa relação, fazer essa ponte de comunicação mesmo num tempo tão obscuro, tão difícil, enfim, tão atípico, né, que a gente está vivendo? Somos humanos e por isso temos as nossas fragilidades, né? Então eu passei já por fases de irritação, de tristeza, e às vezes até dava algumas respostas que não foram as melhores, mas as que foram possíveis naquele momento, né? Mas hoje eu lido isso com muito mais serenidade, porque, primeiro, eu estou convencido daquilo que eu estou fazendo. E eu acredito que aquilo que eu estou fazendo é o melhor, certo? O melhor não de que eu sou bom, mas a melhor conduta, certo? O outro que acredita naquela outra forma de lidar com polifarmácia, enfim, né? Ou com não aderindo às medidas como distanciamento social, uso de máscara, é a forma com que ele acredita. Então, eu simplesmente digo a essa pessoa, olha, eu posso cuidar de você, mas para eu cuidar de você ou do seu familiar é assim que eu trabalho, né? É o jeito que eu tenho para conduzir. Entretanto, se vocês acham que isso não é suficiente, aí talvez tenha que buscar um outro profissional. Mas eu me coloco à disposição para as explicações, para os esclarecimentos, etc. Depois de algum tempo, isso tende a melhorar, principalmente naquele paciente que você está cuidando, né? Na terapia intensiva, porque... mas está usando cloroquina, então a gente ouve isso ainda, né? Ah, mas fez isso, fez aquilo, tal. E a gente vai e traz a pessoa, tenta explicar, tenta mostrar, tenta traduzir o que, é que a gente está fazendo, né? Mas não é nada fácil, a gente tem dificuldade sim. Doutor, uma dúvida. Você vai falar, Willy? Pode falar, Laiane, depois eu falo. Tá? Não, é rapidinho. É uma dúvida que pode parecer boba, assim. Mas o senhor até comentou, né, de quem tomou outra vacina em relação a tomar outra, mas às vezes algum conhecido, familiar, por saber que a gente faz medicina, vem querendo tirar dúvida com a gente. Quando uma pessoa, por exemplo, ela fala, eu não vou tomar a Coronavac porque ela não é boa e depois vai que sai uma melhor e eu não vou poder tomar. A pessoa, tipo, existe essa contraindicação de tomar um tipo de vacina, tem um determinado tempo que tem que esperar para tomar outra vacina. Entendeu a minha dúvida? Eu entendi, mas a resposta não chega nem nesse nível ainda. Nós não temos vacinas suficientes para toda a população. Se eu não tenho vacina suficiente, eu não posso escolher. Eu tenho que tomar aquela que está disponível para mim. No futuro, esperamos que as vacinas, não vamos ter tantas vacinas, nós vamos selecionar vacinas melhores e devem permanecer aquelas melhores. Mas neste momento, eu tenho que orientar a tomar aquela que está disponível. Ok, doutor, obrigada. Professor, eu tenho uma dúvida um pouco complexa, assim, se der só para fazer um apanhado geral, que assim, eu queria saber, não sei se também é na área do senhor, mas, por exemplo, existem 2 momentos. O primeiro de como que é conversar com os familiares quando você percebe que o paciente está grave, ou você tem que dar essa notícia que o paciente está grave, e o outro momento seria como que é a abordagem com os familiares quando o paciente vem ao óbito, assim. Só um geral de como que tem que ser, ou como que tem sido. Bom, provavelmente você vai ter oportunidade de discutir com a Rose e outros profissionais dentro do curso sobre a comunicação de más notícias, né? Mas existem algumas técnicas que nós fazemos. Considerando o nosso tempo escasso, e isso a gente tem que entender mesmo, porque cada minuto que você para conversar com o familiar, etc., tem alguém com intercorrência que você tem que dar atenção também. Mas a gente sempre tenta partir de qual é o grau de compreensão da situação por aquela pessoa, por aquele familiar, entende? Então, quando ele vem para o CTI e você vai dar esse feedback para a família, você diz, olha,
ele precisa vir para a terapia intensiva, ele está na terapia intensiva por causa disso, 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 disso. Ah, mas ele vai ficar bom? É o nosso desejo, quanto equipe e quanto vocês, quanto família, ele fique bom. Nós não podemos ter garantias, né? Mas o que tiver a nosso alcance, nós faremos. Então, você começa a criar com esta família essa possibilidade de que realmente ele está transferindo esse cuidado para quem pode fazer realmente naquele momento. Que é um cuidado que ele não pode fazer lá em casa, né? O oxigênio, o tubo, enfim. Na medida que esse paciente, se ele não tem uma morte súbita, se ele vai agravando, cada reencontro, cada informação, ou cada novo telefonema com a família, e isso tem que ser dito, né? Olha, os exames da função renal pioraram, ou então a taxa de oxigênio dele não melhorou, cada vez mais precisamos dar doses maiores de oxigênio, né? Frações de oxigênio, ou ele não está respondendo aos cuidados, já foram modificados os parâmetros, ele já fez a tal da pronação, e a gente explica que é a pronação, e ele não respondeu, olha, aparentemente ele está num quadro de sepse, né, que é uma infecção generalizada, com instabilidade, não está respondendo aos antibióticos, ou a infecção que ele tem não é multiresistente, enfim. Sempre que possível, você já vai informando de forma calma, serena, que aquela pessoa está grave. E existem familiares que entendem, sofrem calados. Existem familiares que vão gritar e espernear. Existem familiares que vão te agredir, pelo menos verbalmente. E nós temos que entender que isso não é conosco, mas é como ele reage diante da situação, certo? Então, isso é importante, eu separar eu, o paciente e a família. Eu não reagiria, talvez, como aquela família. Ou, às vezes, eu falo, como é que essa família, como é que essa pessoa está aguentando passar por isso, perder a filha, perder o marido, perder não sei o quê, né? E aquela pessoa suporta aquilo melhor do que eu suportaria. Por quê? Porque cada ser é um, né? Influenciado pelas suas questões religiosas, sociais, familiares, enfim. Esse ser com diversas possibilidades, ele vai reagir diferente em cada situação. Então, ter essa possibilidade, entender, ouvir, sempre, sempre, sempre. Antes, eu falei em explicar isso, mas a gente ouve esse paciente, essa família, né? Percebe quais são as angústias que eles estão trazendo para a gente poder trabalhar em cima disso. E, lógico, sempre que possível, trabalhar com equipe, né? Então, não é que eu tenho que transferir a má notícia para o psicólogo, mas, às vezes, a forma com que a pessoa está lidando é um sofrimento tão grande que ela precisa de um profissional para ajudá-lo também, né? Então, pelo menos é como a gente tenta conduzir. Doutor, uma outra pergunta. Diante do contexto de ser uma coisa nova que está acontecendo, como o senhor faz, desde o começo, para a tomada de decisões em relação à conduta? Porque desde o início da pandemia, várias semanas, né, foram sendo novas notícias em relação a tratamentos, depois desmentiam e tudo mais. O senhor que está atuando na linha de frente, tomando decisões importantes, como que passar por essa insegurança, ver que aquilo funcionou, aquilo não? Como que é essa passada de informação também entre as equipes? Se vocês que estão na linha de frente se conversam, falam, tal coisa funcionou, tal coisa não funcionou? O tempo todo a gente conversa, né? A equipe do CTI, a equipe da enfermaria, alguns especialistas, né? Cardio, o próprio da terapia intensiva, nós infectos, outras especialidades da neuro, por algumas manifestações distintas, da nefro. Então, é o tempo todo conversando, pensando, contribuindo, né? Um com o outro. Mas a gente também tem que ter humildade de entender que nem sempre você tem tudo à disposição, ou que nem tudo que você tem à disposição é suficiente para evitar um óbito ou um outro desfecho desfavorável. Então, essa compreensão, ela é importante. Ontem foi o dia que eu estava
mais triste, porque em 24 horas, 7 pacientes que eu estava cuidando faleceram, em apenas 24 horas. Então, cada hora recebia mensagem, fulano morreu, ciclano morreu, morreu, morreu. Então, é uma bagagem muito pesada. E você começa a falar, será que eu estou fazendo tudo errado, né? E aí você dorme. Eu, no caso, desmaio, eu não durmo, né? E aí você acorda e pensa assim, o que é que eu posso fazer hoje? Tem mais pessoas que eu posso ajudar. E a gente segue em frente. Então, eu acho que é isso. Do ponto de vista sobre decisão, e principalmente nas propostas conflitantes, sempre a gente tem buscado evidências, né, na literatura para nos respaldar e apoio das próprias sociedades, né, a quais a gente está vinculado, para dar mais credibilidade para as nossas tomadas de decisão. Professor, Doutor, obrigada. só pegando um gancho nessa pergunta, acho que até o senhor já falou um pouco, de modo geral, sobre isso, como o que entregar de melhor para o paciente, mas como lidar, assim, com a morte, sabe? Porque, como o senhor falou, são 7 mortes em 24 horas. Como ficar com um estado de espírito menos pior possível? Porque eu perguntei isso porque isso é uma coisa que eu penso bastante. Eu faço um estágio extracurricular e sempre quando tem uma morte, assim, já teve casos em que eu fiquei uns 3 dias, assim, mal, sabe? Bem triste. Como lidar com isso? O que tem em mente para enfrentar isso? Rose me ajuda, né? Mas, assim, uma das perguntas que eu faço é assim, eu tenho medo de morrer? Então, eu me questiono sobre mim. Se eu tenho medo de morrer, como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo esse sofrimento, entende? Porque isso vai refletir. E muitos de nós escolhemos as nossas especialidades porque muitas vezes, inclusive, nem enfrentamos, né, essas nossas angústias, né? Eu brinco com os meus colegas que eu digo assim, quem vai para a GO, né, é porque não quer saber nada de morte, porque ele quer cuidar da vida, do nascimento, né? E nós da infecto, o pessoal da oncologia, é tudo doente já, né? Porque a mente doente, né? Porque vai lidar com sofrimento, etc. Né? Quem faz cuidados paliativos, né? Então, eu penso assim. Então, o que eu penso sobre a morte, em primeiro lugar, e como eu vou encarar isso, né? Como uma derrota, né? Será que o fato do paciente morrer é uma derrota minha, como profissional? Eu não fiz o certo? Então, ter essa possibilidade de reflexão, ela é muito importante, porque eu não posso passar insensível por isso, mas eu não posso morrer também com o paciente, entende? Então, esse meio termo entre permitir a reflexão, mas também estar seguro que eu contribuí. Infelizmente, não foi possível o melhor desfecho, mas eu fiz algo. E eu digo que a minha proposta dentro da medicina, isso foi clara desde o começo, aliviar sofrimento e não curar pessoas. Curar quando possível. Então, ter isso claramente me traz menos frustração, entende? Olha, eu não pude evitar a morte, mas eu dei atenção merecida para esse paciente, eu escutei a família, eu conheço a sua história de vida. Então, isso me dá uma perspectiva diferente para eu poder lidar com essa morte. E ter o entendimento que esse momento é um momento de pandemia e que, infelizmente, nenhum de nós queremos estar passando isso que estamos passando, né? Entendi, doutor. Obrigado. Doutor. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho também que tem uma questão que é, assim, enfrentar a impotência, viu, Denilson? Porque eu sempre converso isso, né, com as pessoas que trabalham comigo, que não tem como a gente não enfrentar a impotência. Hoje eu atendi uma pessoa que era tanto sofrimento, que eu fiquei impactada com a resiliência da pessoa, né? E o que eu podia fazer por ela, né?
Quer dizer, isso impacta a gente, né? Agora, por quê? Porque tem coisa, e eu acho que o médico é a mesma coisa, né? Se você... E outra coisa que eu queria falar, né? Eu já vi o Maurício falando com as famílias, e assim, é uma questão interessante. Ele é tão firme no que ele fala, não tem como a gente não acreditar, tá? Eu também já fui paciente, né, Maurício? Tive na mão do Covid, né? E o Maurício me tirou lá com o pezinho na cova. E assim, é isso, eu acho que você precisa de ter a certeza do que você está falando. E de ter assim, a certeza de que você está fazendo o melhor para o paciente. Porque assim a família também vai se sentir bem, né? E a gente não é Deus. Era isso. Doutor, a minha dúvida é sobre como o Covid é uma doença nova, então a relação do manejo é diferente, até do sentido da intubação, que virou um assunto até delicado, porque o paciente está internado, está grávido, saturou, ele sabe que vai ser intubado. Não é igual a outra, você sofreu um trauma, ou você está na sepsia, você rebaixa. O paciente Covid, ele sabe que ele vai ser intubado. E como é que está sendo essa relação, até dos pacientes, uma dúvida, tipo assim, porque teve relatos, não aqui, mas não sei se aqui, mas paciente que tentou fugir de hospital, com medo no início da pandemia, com medo de entubar, porque que a outra colega falou sobre a fake news, a desinformação sobre que entubar estava matando, e como é que foi essa relação também de ter que, além de gastar energia lutando para salvar a vida da pessoa, também lutando para desmentir essa desinformação, e até com relação com a família também, sobre a questão da intubação, que virou um tabu a respeito da Covid. Não sei se foi claro na pergunta. Vou pegar um gancho. Posso pegar um gancho que eu tinha anotado aqui? Eu acho que tem a ver. Eu queria saber o que os pacientes, né, quando ficam sabendo que vão ser entubados, o que eles dizem. Essa é uma primeira, assim, queria saber, e se há, né, pegando o gancho, recusa do paciente falar, eu não quero ser entubado. E isso a equipe tomar, muitas vezes, como que a equipe reage, né, diante de ter o recurso, o paciente nega a intubação, e quando vai entubar, o que o paciente diz, né? Tem paciente que se despede, eu estou aqui pensando, né? Porque esse dia passou por fiz até um teste de Covid, e a gente que lida, né, estuda morte e tal, você já pensa, né? Eu falo, cara, se um dia eu for entubada, eu acho que eu faço uma carta, né? Porque a prevalência de voltar, qual que é a chance? Vou deixar uma carta pronta, não sei, porque é isso que o Geraldo falou. Tudo isso que, né, bombardeias de informação, que de 10 entubados, 2 volta. Então, qual que é a reação dos pacientes perante esse procedimento tão invasivo? Doutor, rapidinho, também em relação a isso de intubação, acho que complementando assim a pergunta de ambos, como a professora acabou de falar, a intubação, ela tem como se fosse uma sentença de morte, tanto para o paciente quanto para a família. Tem como os médicos que estão atuando ali conseguir tirar esse tabu, ou realmente é uma coisa que família passa de família e vira um sufoco? Só complementando assim. Bem, em relação a o que os pacientes falam, primeiro a gente tem que explicar. Na maioria das vezes, como o Geraldo falou, o paciente está consciente e orientado, né? Então, você tem que explicar e o paciente ainda tem a autonomia. Quando você indica essa intubação, na maioria das vezes, quando ele já está sendo acompanhado no serviço, é uma intubação que eu vou chamar relativamente eletiva, relativamente, ou seja, ele não está naquela falência respiratória, mas os parâmetros estão ruins e eu preciso indicar a ventilação.
mecânica. E com isso, a gente ainda tem um tempo para trabalhar com esse paciente. Ou seja, a ligação, a videochamada para a família, para ele poder conversar, entende? Ou com a esposa, ou com o filho, enfim. Então, isso a gente tenta fazer. Eu me lembro que uma paciente que eu estava cuidando, eu não estava no hospital, né? Foi um horário que eu não estava no hospital, e toda a equipe queria entubá-la, e ela disse, eu não vou ser entubada, eu não vou, e ela piorando, e eu não vou ser entubada, e o pessoal, bom, vai ter que esperar ela fazer perda de consciência para poder entubar, mas o risco é muito maior, né? E eu cheguei, e ela estava naquela angústia toda, ela falou assim, eu estava esperando você chegar, porque eu queria que você me falasse se eu vou sobreviver, né? Ou se eu tenho chance de sobreviver. Era uma mulher que já tinha filhos adultos e que tinha pego uma criança, né? Adotou uma criança, estava na época, acho que com 3 anos, e ela queria criar essa criança. Então, ela queria falar. Eu falei, olha, então, você vai ser entubada. Ela já tinha falado com o esposo, né? Por telefone. E na hora que for sedar, lembre-se disso, que você precisa voltar para cuidar da sua filha. E assim foi, ela foi entubada, foi um processo absolutamente difícil. Essa mulher ficou, acho que uns 40 dias em ventilação mecânica, teve falência renal, hemorragia, tudo que você imaginar e mais um pouco. E num determinado momento a gente conseguiu tirar a sedação, analgesia, e ela não acordava. Ela demorou 5 dias após a retirada da sedação para ela despertar. E aí, quando ela voltou a falar, ela me viu e ela falou assim, que bom te ver. Eu estou lembrando que quando eu fui entubada, você me deu segurança, você falou comigo, etc. Então, eu acho que essas coisas marcam o paciente e você precisa ver o que é importante para ele. O que é mais importante para ele, você tenta estabelecer um vínculo com aquilo que é importante para ele, o projeto de vida, enfim, alguma coisa. Não que isso seja uma garantia de que o paciente vai voltar ou vai superar a doença, mas pelo menos é um sofrimento, eu creio que um pouco menor nesse momento da tomada de decisão da intubação. Então, a gente conversa, a gente tenta estabelecer o vínculo, a gente fala com a família. Tinha mais uma questão, Rose, me ajuda a lembrar. O que eles falam, né? Bom, o que os pacientes falam? Uns falam isso, eu estou com medo de morrer, outros falam, eu creio que vai dar tudo certo, eu creio num Deus, enfim, né? Que vai passar tudo isso. Outros pedem para deixar algum recado para a pessoa que ele não conseguiu conversar, entende? Então, assim, é muito variável essas situações do que pode ser que o paciente fale por último antes de ser intubado, tá certo? Tem pessoas que vão absolutamente calmas para a intubação, tem pessoas que vão desesperadas para a intubação. Então, você tem um universo, né, de situações, de possibilidades em relação a isso. Tinha mais um ponto. Em relação, Maú, eu acho que a Rose perguntou em relação à autonomia, né? Acho que é interessante a gente conversar com eles. Eu vivi algumas situações aqui no HU que me chamaram para dizer se o paciente, assim, para eu avaliar o paciente e ver se o paciente tinha autonomia para decidir ou não ser intubado. Né? Eu acho que depende do momento. Se é um paciente que ainda está consciente, orientado, se a equipe se a equipe tentou e realmente não conseguiu, mas eu imagino que seja uma situação muito delicada. Esse caso, particularmente, quando me chamaram para avaliar, era uma moça de 26 anos, HIV em tratamento irregular, moradora de rua, dependente química e que estava deprimida. E quando me chamaram para avaliar o caso, ela já estava entrando em hipóxia, porque o pulmão estava muito comprometido. A minha posição para a residente da DIP, eu falei, olha, eu acho que nesse momento ela não tem condições de decidir, né? Você discute com a sua preceptora, mas, na minha opinião, eu acho que deveria sedar e intubar.
né? Aí não sei, Maú, qual que é a sua... Você já deve ter vivido muito isso também, né? Nesse ano, principalmente. Sim, Danusa. Agora, a gente leva em conta esses fatores com certeza, mas principalmente as condições e a possibilidade de reversibilidade do quadro, não é? Porque, apesar da gravidade que naquele momento o paciente se encontra da COVID, é uma doença que pode passar, né? Semanas e pode acabar e a pessoa pode se recuperar. Não é uma doença que, apesar da gravidade, já defina a terminalidade, né? Tipo uma doença neoplásica avançada, uma doença degenerativa, né? Que já vai multiorgânica, né? Então, não é isso, é uma doença infecciosa transitória. Então, pensando nessa possibilidade, é que a gente tem que pensar no investimento da pessoa quanto ser humano, e se ela, nesse momento, ela não está dizendo um não pelo medo, né? Um não pelo medo de um procedimento que é desconhecido. Agora, muitas pessoas que pegaram Covid, que evoluíram para insuficiência respiratória, nós tivemos um caso de um casal de idosos que eram até avós de uma médica, que eles absolutamente, apesar de idosos, lúcidos. Eles tinham 63 anos de casados, certo? Com uma família formada, que apoiava, ou seja, eles tinham um apoio social, e a mulher, principalmente, ela determinou, não aceito ser entubada, né? Então, ela tinha os seus 84, 85 anos, e o esposo com quase 90. E ele piorou primeiro que ela, ambos estavam internados no mesmo quarto. Ela decidiu que ela queria permanecer no quarto até a morte do esposo, e assim o foi. E 24 horas depois ela faleceu. Tipo, eu perdi o meu esposo e agora é minha hora, né? Mas a família, com muita dificuldade, obviamente, porque você imagina, né? Você ter as duas pessoas que você ama, que você estima, que às vezes representa essa história, né, de vínculo, que são os nossos idosos, eles, dentro do possível, eles seguraram e respeitaram a decisão dos pais, né, que não queriam passar para o procedimento invasivo. Eles tinham doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, mas nenhum deles era acometido de uma sequela grave ou de um câncer em estágio avançado. Mas nós atendemos, né, a essa solicitação desse casal e realmente eles foram a óbito na enfermaria sem serem encaminhados para o CTI. Então, algumas vezes é isso. Se você pega, às vezes, uma pessoa com outra doença, como aconteceu, doença oncológica, nós tínhamos uma mulher que até ela tinha sido funcionária do HU de 50 e poucos anos. Então, uma mulher, para nós, nova, né? Mas ela tinha já 5 anos lutando contra um câncer, apesar de antes da Covid, ela andava, conversava e ajudava a cuidar da casa, a doença era metastática, múltipla e refratária ao tratamento oncológico. Então, quando a gente fez o diagnóstico da Covid, ela tinha 90% do parênquima ocupado por lesão. Então, a gente sabia que era fútil a intubação e a ventilação mecânica para ela, né? E conversamos com ela, e eu expliquei, ela falou, doutor, me tira essa falta de ar. Eu falei, olha, eu não consigo tirar essa falta de ar, mas eu consigo diminuir a sua angústia e a sua dor. Você aceita? Sim. E uma das possibilidades seria você entubada para você não sentir a falta de ar. Ela disse, eu não quero ser entubada. E estavam um filho, 2 filhos com ela nesse momento, adolescentes, mas maiores de 18, e eu disse, olha, vocês estão prestando atenção no que sua mãe está dizendo? E ela repetiu, eu não quero ser entubada. Ok. Os filhos choraram muito, aceitaram naquele momento. Ela não morreu imediatamente, então a gente deixou doses de morfina para ela, etc., além do suporte ventilatório. E 2 dias depois, o filho e o esposo exigiu da equipe a intubação. A contrariedade do pedido da paciente. Então, essa foi uma situação que, para mim, me causou bastante comoção,
porque eles nos ameaçou a equipe, né? Ameaçaram a equipe de processo, tudo, se não o fizéssemos, entende? Se não entubássemos, se não levássemos para o CTI. Então, foi uma situação extrema que ela, naquele momento, já não podia mais responder por ela, porque a doença já tinha avançado, mas eles não conseguiram, por eles, pela dor deles, respeitar o desejo da paciente, entende? E nós, apesar de todos os esclarecimentos e apoio a essa família, não conseguimos êxito nesse sentido. Então, tivemos que intubar, e acho que 2 ou 3 dias após a intubação ela faleceu, porque sabíamos que o procedimento era fútil para ela, né? Mas não conseguimos. Então, sempre que a gente pode, a gente esclarece, conversa, apoia, mas nem sempre haverá essa compreensão, né? Quer seja do paciente ou da própria família. Maurício, então falar em diretivas antecipadas de vontade nesse contexto, o Brasil está muito longe de a gente conseguir isso, né? Mas se a gente fosse levar a cabo o que as diretrizes antecipadas pedem, a equipe deveria atender o pedido dela e não da família. Né, só para os meninos entenderem, ou até quem ela coloca no plano de cuidado dela, que é o familiar que vai responder pela vontade dela, mediante quando ela estiver inconsciente, porque pode acontecer isso, de um familiar querer que mesmo fútil o tratamento aconteça, né, e ela optar por uma outra pessoa que vai atender e levar o desejo dela até o fim. Né, que seja não dispor desse tipo de recurso, né, e de tratamento, né? Ela ficou ainda 3 dias, mas se a gente pensar na escassez de recursos, como que faz, né? E eu acho que isso vai um pouco do que o Denilson falou de lidar com essa morte, né? Porque parece que, eu não sei, mas o que a Terezinha falou de entender um pouco da nossa impotência, eu particularmente não gosto muito de quando a gente coloca o paciente frente a uma luta, ou a equipe frente a uma batalha contra o vírus, né? Embora eu até entenda todas as pessoas, venceu, né? Isso traz uma motivação maior, talvez, mas eu acho que isso denota uma coisa assim, uma derrota, eu não fui capaz de vencer, e eu acho que tem muitas outras coisas permeando isso, e que vai além da vontade, da capacidade, da luta, né? Então, particularmente, eu não gosto, quando fala, ele perdeu a luta para o vírus, para a Covid, perdemos, né? Eu acho que esse tipo de linguagem ou de expressão, talvez não traga realmente tudo que está envolvido aí, né? Com certeza. Doutor, no caso desse paciente que o senhor comentou, que em relação à vontade dela, dos filhos foram discordantes. Como ela já estava numa fase terminal do câncer, e aí acabou pegando Covid e tudo mais, os cuidados paliativos nesse momento, ele deveria atuar podendo dar mais autonomia para a paciente. Foi instituído nesse caso ou realmente não teve? Porque os cuidados paliativos, às vezes, ajudaria até mesmo os familiares a entenderem o processo da morte, ajudar até a equipe a entender o processo da morte. Com certeza, né? Eu acho que faz toda a diferença, mas a paciente, do ponto de vista oncológico, ela era muito bem assistida, e o médico que a atendia previamente, a equipe que atendia, a clínica que a atendia, discutia todos esses parâmetros, mas ela tinha passado recentemente por um diagnóstico dessa complicação, vamos dizer assim, da evolução da doença, e que a partir daquele momento as expectativas se tornavam menores em termos de controle da doença. E creio que esse tempo entre esse diagnóstico, né, dessa situação e a infecção pela Covid foi muito curto para que essas questões fossem trabalhadas ou elaboradas, tá certo? Então, infelizmente, isso não foi. E a outra questão é que eu fico pensando que, apesar dessas possibilidades do consentimento, da expressão prévia do paciente, ou mesmo verbal,
a gente também não tem muita clareza da interpretação do nosso judiciário, né? Então, a gente entra em outras questões legais, diferente de outros países, inclusive o Estado decide se determinado paciente não deverá seguir em distanásia, né? E desliga o equipamento e a família não tem nem direito, às vezes, de se manifestar ou de opinar sobre uma situação de reversibilidade. Aqui não é assim. Então, nós temos fragilidades, isso é um contexto muito novo e que nós não sabemos como o judiciário vai interpretar, né? Então, a gente também fica à mercê disso, né? Entendi, doutor. Como vocês podem ver, esse tema é só o começo, né, gente? São muitas questões que giram em torno da questão do cuidado na COVID, e aí, embora a gente não vá ter contato direto com os pacientes nesse momento, a gente vai estar tão perto deles e da família como se estivesse perto deles cuidando. Então, é nessa lógica que a gente quer que o projeto evolua. A gente já tem alguns temas, né, Rose, né, Dorinha, Danusa, que a gente já pensou para tratar com vocês, e a partir dessa semana, então, a gente já vai se organizar para os grupos, os pequenos grupos dos dias, para a gente poder já começar a se encontrar, estudar os casos, conhecer os boletins, ligar para as famílias, e começar a construir os nossos prontuários afetivos, né? Então, assim, hoje foi muito interessante estar lá no hospital e ver, assim, o impacto de alguns prontuários e saber que alguns pacientes, inclusive, já levaram o prontuário para casa com maior alegria, né? Ai, que ótimo! Saber que eles estavam sendo cuidados, que procuraram saber quem eles eram, para além de simplesmente alguém no leito tal, né? Então, assim, pessoas que foram se recuperando, e isso já vale todo esse esforço que a gente está fazendo, né, todo esse movimento, porque nesse tempo que a gente está vivendo é uma oportunidade de se solidarizar. Olha o gato ali, gente. Olha lá, a tia Adélia está falando com você, tio Maú está esperando você para brincar com o Isaac. Fala, todas as vovós que estão nos leitos precisam voltar para casa, todas as mamães, não é? Ele é louco para quebrar o meu computador. Ele é ótimo. Ai, tia Dan, olha lá, tia Dan, olha lá, tia Dan, olha lá, tia Dan, ó. Ô, gente, nesse grupo aqui, eu, Danusa e Maurício somos da mesma turma, tá? Vocês estão entendendo o que é isso? Quase um crime organizado, Medicina 93. Praticamente, né? E eu peguei a rabeira, que eu sou odonto 94, eu conheci eles todos do corredor. Não, antes de você fechar, eu tenho uma última pergunta, que eu acho que talvez vai... Ai, não, Rose! É só uma que eu acho que vai ao encontro do nosso objetivo, e aí eu acho que o Maurício tem que falar para nós sobre isso. Mas pode falar, pode terminar. Não, pode falar. Não, eu acho que só pegando o gancho que a Adélia falou dos prontuários afetivos, e que essa é a nossa missão, né, o projeto Coração de Estudante, trazer isso, né, ouvir o Maurício falar, né, desde a escolha dele de estar na linha de frente, isso traz implicações de perdas e ganhos, né, em relação a talvez algumas convivências, ganhos, por outro lado, de ter o apoio da família, de ter aquele paciente, né, recuperado, de ver o apoio da equipe. Eu queria que você falasse qual que é qual que é o impacto de você chegar para cuidar de um paciente e ter um prontuário afetivo. O que isso muda
na relação médico-paciente? Porque como você postou lá no grupo, você chegou para cuidar de uma paciente, você falou, gente, transferiram ela e o prontuário afetivo dela veio junto, né? Você mandou uma foto para nós. E como nós vamos construir esses prontuários afetivos, eu queria saber do profissional que está na linha de frente, o que isso muda na relação médico-paciente, né, paciente-equipe, quando se tem esse prontuário afetivo? Quando o paciente não se expressa, principalmente quando você já encontra o paciente no leito da UTI, né? Você chega no hospital e naquela noite foi internado um paciente, não era alguém que você conversou previamente, você não tem informações sobre essa pessoa, o que importa, quem ela é, né? E você traz informações, ou te trazem informações sobre alguém que atendeu, que acompanhou lá numa UPA, num outro cenário. E aí essa informação vai ser, há tantos dias, fulano teve isso, teve aquilo outro, tem diabetes, tem hipertensão, já teve AVC, infartou, tem stent, operou disso, operou daquilo. Usa esse ou aquele outro remédio. Ou seja, é algo muito mecânico. Então, eu estou lidando com um ser humano, que eu sei disso, eu tenho essa consciência, que essa pessoa que está lá, que não pode falar, que não pode se expressar, ela é alguém, mas eu não conheço as suas relações, né? Eu não sei como é que ela lida com isso, ou mesmo como ela estaria se sentindo sabendo da situação que ela se encontra. E, de repente, quando essa pessoa, para mim, num prontuário afetivo, ela se torna alguém na sua relação do dia a dia, entende? Na sua relação com o filho, com mãe, com o pai, com a igreja, com os amigos, com o trabalho, né? Alguns falam, olha, a música é tal, que eu gosto, etc. Ou é meio ranzinza, né? Às vezes aparecem palavras assim, né? Então, dá para entender essa humanidade daquela pessoa que está lá. E eu vou, então, dizer, Rose, não o que eu sinto, mas o que outras pessoas sentem. Porque antes de eu começar a conversa com vocês, a colega que estava aqui comigo no CTI disse o seguinte, cara, vocês estão falando aí desses negócios de prontuário afetivo, e lá no regional também tem isso. E aí eu estava cuidando de um menino de 17 anos que estava entubado, que eu extubei, perdão, e ele falhou na extubação, teve que entubar de novo. E aí, de repente, eu olho para a parede e eu começo a ver as coisas que estavam escritas dele, né? Quem é esse menino, né? Que ele gostava de tocar instrumento, que ele gostava disso, que ele gostava não, que ele gosta, né? Disso, daquilo outro. Cara, foi muito pesado para mim. Mas por quê? Porque ela encontrou naquele ser humano que ela já prestava a assistência um significado. Qual é o significado desta pessoa para as outras, né? Quem está nos ajudando a construir esse prontuário. Então, isso muda, né? Lógico que a gente pode sofrer mais também, né? Porque somos humanos, né? Mas isso muda porque eu tenho mais informações, tá certo? E eu acho que talvez a nossa força, resiliência é maior quando essa pessoa, eu tenho esse significado, sabe? Dentro do prontuário eletrônico. É uma coisa que eu acho super joia, né? Falei eletrônico, olha que vício afetivo. A gente tem visto, né, Maurício, assim, foi muito interessante hoje lá na conversa com as meninas, com a Rafa, com a Patrícia, com a Janaína, quando elas compartilharam também o que elas começaram fazendo lá na UTI, lá no HU, e da ideia da visita na janela, que quem está aí vai poder passar por lá, se todo mundo não conseguir na semana que vem, a gente volta no outro dia, porque, na verdade, acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15h30, por volta das 15h30, que eles recebem as famílias que estão com as pessoas internadas lá na UTI Covid. E assim, a emoção das famílias, eles fazem a ligação do telefone lá de dentro, então, se o paciente tiver com
autonomia, tiver acordado, consegue falar com a família, consegue responder algumas coisas, ouvir a voz da família, mesmo se ele estiver sedado, eles estão fazendo isso. Então, assim, são estímulos muito importantes para a vida dessas pessoas, né? E, Danusa, você quer falar alguma coisa antes de sair? Não sei se ela já saiu. Não, ainda não saí. Semana que vem eu vou estar de licença, mas na outra semana eu já fiz 8 prontuários afetivos, né? Fiz as ligações sozinha, a Adélia e a Isabela me ajudaram na questão de montar, né, do desenho artístico aí de vocês, muito obrigada. E assim, tenho várias experiências para compartilhar com vocês dessas ligações que eu já fiz. Então, na outra semana, se tiver um espaço, aí a gente fala sobre isso, tá bom? Eu vou ter que ir agora. Beijo a todos. Obrigada, Danusa. Então, a gente foi experimentando um pouco isso, né, pessoal? E assim, hoje, lá com as meninas, a gente percebeu os impactos, né, de coisas simples. Então, de algumas pessoas que, para a gente, deixam de ser números, passam a ter nome e passam a ter identidade, né? Passam a existir. Tem uma história, tem uma família, gostam de música, tem uma religião, uma fé, tem um apelido às vezes até tem um animal de estimação, e que podem ser estímulos para ele querer ficar aqui em momentos que forem difíceis, né? Então, assim, a gente, tinha um dia que eu estava muito brava, com um monte de burocracia, tanto do projeto, de outras coisas, e eu fiquei muito emocionada que o professor Rodrigo, da enfermagem, postou uma mensagem falando de um dos prontuários, que inclusive eu acho que foi Dorinha que tinha ligado, e aí eu fiz com o que ela tinha, quando a gente discutiu o que ela tinha buscado, e que foi Dona Isaura. Dona Maria Isaura ficou internada lá no PAN, ela acho que subiu para UTI já com o prontuário afetivo, e teve alta da UTI e foi para a clínica médica. E o professor, que é enfermeiro, né, professor Rodrigo, lá da enfermagem, postou que ele tinha ficado muito emocionado, porque ele entrou, achou legal a ideia do prontuário afetivo, e que no prontuário afetivo estava escrito que Dona Isaura era devota de Aparecida, de Nossa Senhora Aparecida, e que também tinha uma paixão pelo Roberto. E ele passou, elas estavam fazendo banho no leito, as meninas da enfermagem, e estavam cantando para ela uma música do Roberto, e ela estava toda animada. Então, assim, foi uma coisa... primeira paciente, foi aquele que eu fiz a gravação. Exatamente. A filha dela me ligou. Então, exatamente. Então, assim, parece que não é nada, né? Isso, mas impacta a vida das pessoas, anima. Nós vamos ter perdas também, né? E vamos ter que aprender a lidar com os lutos que acontecem sempre na vida e que não são só da morte em si, mas há outros lutos também na vida que a gente precisa aprender a lidar com eles. E esse eu acho que vai ser um exercício muito bom para todos nós, em todos os sentidos, né? Então, a ideia é essa. A partir, então, dessa semana, eu e a Rose já devemos estar demandando de vocês a questão da disponibilidade dos dias para fazer as devidas divisões dos grupos, e se tudo der certo, já a partir da semana que vem, retomando, já com a lógica de fazer os prontuários, né, Rose? De sentar, discutir os casos, bem devagar, num tempo que não precisa ficar enlouquecendo. A nossa lógica não é uma de produção de quantidade, mas é de qualificar o que a gente estiver fazendo, e ir aprendendo também a lidar com esse cenário, de falar com as famílias e de produzir esse prontuário. Lembrando que a lógica não é de comunicação do boletim, né, e da questão clínica em si, né, mas é claro que é importante que a gente se aproprie,
do prontuário do paciente, das informações e tudo mais. Hoje até conversando lá com a Cláudia, ela esteve lá com a gente, foi bem legal, e a Cláudia falou, olha, eu até consigo passar para vocês o prontuário do paciente, só para vocês situarem, saber o que tem de comorbidade e tal, para vocês não ficarem tão perdidos. Mas a lógica nossa não é fazer comunicação das notícias da situação clínica do paciente, mas sim de trabalhar a partir da família quem é essa pessoa, né? Para poder construir o prontuário. Mas nesse exercício também, entender quais são as dúvidas da família e acolher essas dúvidas e fazer essa ponte com a equipe para que, por exemplo, no próximo dia, as informações que estão em dúvida possam surgir no boletim que for divulgado. Então, assim, aos poucos a gente vai caminhando, a gente quer agradecer o Maurício por ele ter dado esse tempo dele, né, que é tão precioso, a gente sabe, e a gente ama o Maurício, né, e assim, a gente agradece por ele ter estado aqui, obrigada, Maurício, você me orgulha muito, meu amigo, fico faceira de falar. Né? Sou o que sou porque vocês existem. Se vocês não existissem, eu não seria quem eu sou. Um beijo, tá? Obrigada. E aí eu gravo isso aqui, gente, e vou deixar. Pode ficar à vontade, Maurício, eu sei que você está aí no hospital. Só vou dar as últimas dicas para vocês. Eu ainda não tive tempo, mas vou abrir um ambiente virtual do nosso grupo. Vou colocar vocês todos lá e vou começar a disponibilizar os materiais que a gente for trabalhando ao longo do tempo. A Rose já organizou algumas coisas, eu também tenho algumas coisas, e a gente vai estar lá, nesse momento inicial, muito mais como um repositório, né, Rose, de disponibilizar material, mas podem surgir outras possibilidades, né, então, assim que tiver disponível, eu já compartilho com vocês a gravação, agora a gente termina, demora um tempinho aí, de uns minutos para gerar o vídeo, mas amanhã eu compartilho com vocês, mas depois a gente coloca isso disponível lá no ambiente virtual. E aos poucos a gente vai dissolvendo essas dúvidas, né? E a gente agradece por vocês terem se esforçado para estar aqui hoje, e é só o começo, né? Vamos colocar os nossos corações nisso, e tenho certeza que vai ser uma boa mistura, né, Maurício, né, Dorinha? Com certeza. Vai ser assim, gente. Eu vou passar agora para a minha missão de vó, esperando vocês. O meu grupinho vai ser o da quarta-feira, mas aberto a todos. A próxima aula, eu também sei que vou ter que contar com a disponibilidade. O convidado é o doutor Saturnino, para falar sobre boletim médico. A gente está trazendo as pessoas que estão realmente no BAC, no todo dia. Hoje está insuportável, o Maurício sabe, não tem vaga em UTI, os UPAs lotados, os hospitais, os pronto-atendimentos lotados. A gente vai fazer o nosso melhor. Se não der essa semana para o doutor Saturnino entrar, semana que vem entra e a gente vai estar com o momento de fazer o prontuário com vocês, tá bom? Maurício, bom plantão, gente. Beijo. Tchau. Vai se falando. Rose, obrigada. Tá Maria, Débora, obrigada. Todo mundo que... Obrigado, gente. O coração é de vocês, a gente faz parte. Tchau. Obrigada, Maurício. E como você falou, não vamos juntar mais pedra do que tá difícil, não. Me lembrou o poema da Cora Coralina, tá? A gente tenta seguindo sem juntar mais sofrimento do que já é a realidade, né? Vamos buscar na arte aí uma forma para existir e seguir essa vida tão difícil. Obrigadão, aprendi muito com você aqui. Beijo, gente. Então, a gente vai se falando pelos grupos, tá bom? Fiquem atentos. Tchau. Pessoal. Fala, Rose.